Imagina que você está no século XII. Você é um nobre e está com uma vontade enorme de se declarar para alguém. Mas você está com muita preguiça para isso. Você não tem celular, internet, mas tem dinheiro. Sabe o que você poderia fazer na época? Contratar um trovador para fazer isso por você. O que é um trovador? Como você contrataria um na época? Eu tentarei responder algumas dessas questões, pois hoje é hora de explorar o trovadorismo. Uma escola literária cercada de amor e safadeza ao mesmo tempo. De fundo, vai estar passando alguns trechos de Assassin's Creed Valhalla, um jogo interessante que eu achei que vai se encaixar bastante na atmosfera. Primeiro de tudo, preciso falar sobre o objetivo desse vídeo e me apresentar ao mesmo tempo. Eu sou Escamoche, um estudante de bacharelado em estudos literários, letras, ou seja, português, e meu objetivo com esse vídeo é despertar seu interesse pelo trovadorismo de forma descontraída. Essa é a primeira parte de uma série onde vou apresentar todas as escolas literárias de forma simples e tranquila. No futuro, o foco será na ficção científica nacional, pois é o foco desse canal. Mas antes, precisamos entender o caminho que a literatura percorreu até os dias de hoje, para depois podermos expandir. Perguntas do tipo: o que são as escolas literárias, o que é o trovadorismo, trovadores, tipos de cantiga, como o trovadorismo foi embora, e algumas considerações finais vão fazer parte desse vídeo. É bom avisar para você consultar as referências, que vão estar na descrição, até mesmo para se aprofundar mais no assunto, principalmente se for estudar o tema, porque não tem o objetivo de te ensinar como o trovadorismo funciona, nem nada do tipo. Será mais uma forma de te apresentar ele e criar interesse em você. Ensina a literatura como se fosse uma moda ou alguma coisa que muda conforme o tempo. Ao longo do passar dos dias, cada época teve um estilo mais presente de se escrever, assim como cada século teve seu jeito de se vestir. Trovadorismo, modernismo, arcadismo, cada escola literária foi um movimento que dominou uma época. Não significa que não teve outros estilos dentro de um período histórico, mas focaremos em estudar essa tendência histórica. No caso das escolas literárias, o trovadorismo foi o início delas da língua portuguesa. E é bom saber que é a língua portuguesa mesmo, pois nessa época a gente não tinha uma literatura nacional, muito menos existia um Brasil, se podemos dizer assim. Mas de uma forma ou de outra, o trovadorismo conseguiu influenciar produções futuras. Na época, a galera medieval começou a rimar para conquistar alguém. Também para bajular alguns nobres, pois trovadores tinham suas rimas como ganha-pão, e na maioria das vezes eles eram da corte. Então ajudavam de certa forma a nobreza a ter seus projetos políticos de forma centralizada e ao mesmo tempo conquistar corações. Vamos entender essa coisa melhor a partir de agora. Hoje em dia temos diversas músicas românticas, sertanejo por exemplo. O trovadorismo pode ser considerado uma forma dessa música romântica, só que na Idade Média. O que vamos explorar nele será focado bastante nas letras que tem nessas músicas e o que acontece em torno delas. Primeiro, o trovadorismo foi gigantesco na época que ele surgiu, um movimento literário nesse caso que aconteceu no século XII e foi até o século XIV ali, como vamos ver mais adiante. E ele consistia em poemas cantados. Imagina um cara com uma viola saindo para a praça, cantar no meio de um bando de nobre. É isso que um trovador poderia ser na época. Como dizia o filósofo Piton, tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Eles seriam os popstars da época. Se hoje temos músicas para cada gosto, naquela época o pessoal tinha as cantigas, e elas seriam o que os trovadores cantavam e escreviam de certa forma. Entrando mais a fundo nessa figura dos trovadores, ele vai ser um compositor e cantor da própria poesia. Geralmente, era alguém da nobreza que tinha tempo de sobra, principalmente para escrever sobre algum aspecto da vida medieval. Ou seja, era música de nobre para nobre, pois era quase impossível alguém da casta mais baixa da sociedade ter acesso a essas coisas, assim como as mulheres devido à configuração da época. Se o trovador era uma espécie de artista independente, ou coisa do tipo, também existia um segrão. Poderia falar que eles seriam trovador freelancers. E os jograis, que eles seriam aqueles que interpretariam as obras de outros, ou seja, eles não escreveriam as próprias obras, mas falariam das outras pessoas. Agora, gasta um momento aqui comigo. Pega a visão, molecote. Imagina o quanto o povo ficaria pé da vida ao ver um monte de nobre escrevendo sobre amor impossível, enquanto todo mundo se preocupava com a fome e a peste. Isso se eles tivessem noção disso. Se eu descobrisse isso na época, provavelmente eu arrumaria um barraco e seria linchado pela guarda de alguém, ou estaria em uma posição pior, para falar a verdade.
Acho que esse é o momento ideal para fazer um minuto de silêncio para todos os pobres mortos, principalmente durante essa época. Um minuto é muito, vamos continuar. Chegou a hora de falar sobre os tipos de cantiga. Aqui você vai ver algumas coisas que você viu na escola provavelmente, mas eu vou entrar um pouquinho mais a fundo aqui, mas não chegarei a me aprofundar demais. Assim como temos o pop, o sertanejo, o trap, dentro do trap temos emotrap, trap funk, prog, drill, etc. As cantigas têm diversos estilos também e subtipos. Os 4 principais que você vai ouvir falar vai ser a cantiga de amor, onde um homem idolatrava uma amada e sofria por ela, isso sem nem saber que a mulher existia. É tipo você, gado ou gada de plantão, mandando mensagem para alguém que você goste e acaba ficando no vácuo. Eu tava aqui editando e cheguei nessa parte de colocar as cantigas, eu tentei falar elas, tentei cantar elas, mas é meio antiga demais e ficou meio paia demais minha voz. Até mesmo dublado por IA não deu muito certo. Então, todas as cantigas que eu vou mostrar aqui vão estar no site Cantigas Galego-Portuguesas, que eu vou deixar na descrição. Você vê elas por lá, enquanto eu passo elas pela tela. Uma coisa importante também antes de continuar é uma palavra chamada senhor. Todas as palavras que são senhor, na verdade, são a senhorita. É coisas da época que eu não consegui pronunciar, então apenas vou deixá-las na tela, você pausa, vê e seja feliz. E aqui temos algum exemplo de uma cantiga de amor. Agora, cantiga de amigo. Vai ser diferente da de amor. Essa era cantada do ponto de vista feminino, ou seja, o narrador ali, o eurírico, vai ser uma voz feminina narrando o poema. E ela vai mostrar a saudade e a espera pelo amado. Essa me passa uma vibe de uma nobre esperando por alguém chegar. Mais um exemplo. Agora a cantiga de escárnio, que vai ser bastante legal, vai ter ironia em suas linhas e vai sempre cutucar alguém sem citar um nome. É tipo você xingar uma pessoa e chamá-la de 40 apelidos, mas não no nome dela diretamente. Assim como temos esse exemplo de qualidade. Cantiga de mal dizer. Essa, sem dúvidas, para mim é a mais interessante de todas. Aqui que é o suco do trovadorismo. Dentro delas, as alfinetadas são na cara mesmo, sem vaselina nem cuspe. O trovador vai citar o nome da pessoa e falar alguma coisa sobre. Mas nas cantigas de mal dizer, tem um extra bem quente que você talvez não veja por aí. O pessoal falava de coisas mais explícitas nela, como convidar na cara de pau alguém para praticar atos libidilosos, se é que me entende. Vou tentar dar um exemplo, mas infelizmente não consegui achar um exemplo que deixa o lado mais quente do trovadorismo mais direto, mas acho que esse vai servir. Agora vai alguns tipos de cantigas extras. Sem exemplos, apenas por curiosidade, porque há diversas ramificações na hora que você for pesquisar o trovadorismo. Uma interessante vai ser a Lai, que vai ser um tipo de poesia medieval, que vai contar as histórias de cavalaria, como por exemplo a do rei Arthur e seus cavaleiros. O autor muitas das vezes era desconhecido, mas as histórias sempre eram atribuídas a personagens lendários. Também vamos ter a pastoleira, vai ser um tipo de cantiga que mostrava o encontro entre um cavaleiro e uma pastora naquele cenário campestre, cheio de flores, cheio de mato. Normalmente eles vão conversar sobre um tom mais romântico e engraçado. Isso daqui é um pouco mais descontraído. E a última vai ser a tensão. Era uma disputa poética entre dois trovadores. Uma espécie de batalha de rima, não sei ao certo como falar disso daqui. Um começava com uma estrofe e o outro tinha que responder no mesmo estilo. Cada vez que eu leio isso daqui, mais eu acho que era uma batalha de rimas da época. Dados os tipos de cantigas, é hora de falar como o trovadorismo chegou ao fim. De forma simples, chegou o século XV, finalzinho do XIV, e a literatura começou a mudar para dar espaço ao humanismo. Depois o classicismo, etc. E outras escolas literárias que a gente vai ver por aí. Sem o hype, os trovadores perderam seu público e eles começaram a se interessar por outros tipos de escrita. É uma coisa que vamos aprender durante essa saga das escolas literárias. Tudo tem seu fim, mas o legado continua de alguma forma. Até hoje, a gente vê resquícios do trovadorismo nas músicas, nos poemas românticos e até nas indiretas das redes sociais. Dentro das minhas considerações finais, de imediato eu quero falar que quando você busca saber sobre uma coisa no passado, principalmente envolvendo literatura, você cria uma barreira muito grande para entrar de cabeça nisso. No trovadorismo não é diferente. Essa escola literária é chata de se acompanhar por ser muito antiga, e bota chata nisso. Até eu acho chato essa escola literária. Tudo que é fora da nossa época atual é um pouquinho preguiçoso de se pesquisar sobre o que é, até mesmo tentar entender. É difícil.
E o que eu tentei com esse vídeo é trazer um ar renovado e mais dinâmico para o caso do trovadorismo. Tentar te influenciar a saber mais sobre o assunto, valorizar a história literária da língua portuguesa, bem no geral mesmo. Tanto aqui no Brasil, Portugal, Angola, quero tirar um sorriso no seu rosto ao demonstrar como a literatura de língua portuguesa pode ser legal. Apesar de eu focar bastante no Brasil durante essa série de vídeos, pode surgir coisas de outras nacionalidades. Eu, particularmente, tive um contato bem positivo com essa escola literária. Na faculdade, estudei com pessoas que me ajudaram a gostar bastante desse período, apesar que dentro da faculdade eu ter estudado bastante autores específicos, ao invés de períodos literários em si, foi o que me ajudou a ver o trovadorismo de uma maneira mais dinâmica. Olhar tudo de uma maneira mais divertida é o que me move, e eu quis trazer exatamente minha vontade de simplificar essa escola literária para esse vídeo. Vou trazer as outras nessa mesma pegada, mais descontraída e tudo mais. Antes preciso saber se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então não deixe de comentar sobre ele nos comentários e curtir também. Caso queira saber mais sobre o trovadorismo, pode dar uma olhada na descrição. Da mesma forma, se quiser saber mais sobre mim, os links das minhas redes sociais estarão por lá. Por enquanto, que a Santa Largatixa esteja convosco e até mais.